E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, eu me chamo Fernando e vou abordar dois lançamentos com vocês. O primeiro deles é Poderosos Vingadores Iniciativa Ultron. Galera, essa publicação da linha Deluxe da editora Panini Comics, escrita por Brian Michael Bendis, desenhos do Frank Cho, mas também tem arte do Mark Bagley e desenhos do Marco Dujarvi. Cara, o nome do cara é difícil, vocês vão ver. Mas ele possui uma arte sensacional, uma arte pintada. Ela compila as edições de Mighty Avengers 1 a 11 e também em cerca de 292 páginas. O ponto, galera, é contextualizar um pouco essa história. Os Poderosos Vingadores eles foram criados logo após a Guerra Civil. A Guerra Civil que teve, de um lado, o Capitão América e seu grupo de renegados e o Tony Stark a favor do registro dos heróis, de outro lado, com a equipe de heróis apoiando ele. O ponto é que o Tony Stark ganhou essa guerra, né? Independente a que custo, em que contexto que isso aconteceu. E o Tony Stark, ele é o novo diretor da S.H.I.E.L.D., ele é o manda-chuva, ele é um dos caras mais poderosos dos Estados Unidos. E além disso, ele resolve montar uma equipe de Vingadores, né? Além daquelas equipes para monitorar os 50 estados, ele vai montar uma equipe bem parruda, mas não só parruda em poder bruto, né? São os caras mais experientes, os caras que realmente podem vir a decidir um combate que envolva o destino da Terra. Então, nessa primeira edição, que tem a arte do Frank Cho, um desenhista de mão cheia, o cara desenha literalmente muito. Vou mostrar aqui um pouco da arte para vocês. Olha só, esse aqui são os membros dos Poderosos Vingadores, que são os personagens que estão na capa. Então, galera, o Tony Stark convoca primeiramente a Miss Marvel, que vai vir a liderar essa equipe, e eles começam a analisar, né, o banco de dados para ver quais membros melhor se encaixariam nessa poderosa equipe. E tem algumas escalações e procuras que são interessantes, e no momento eles falam, olha, a gente precisa do Thor, a gente precisa do Wolverine. O problema é que o Thor morreu, né, em Ragnarok, ele nem participou de Guerra Civil, e aliás eu duvido que ele ficaria a favor do Homem de Ferro, como a gente comprovou depois. E o Wolverine, na verdade, ele pertence àqueles Vingadores renegados que, na verdade, são contra o registro. E eles falam, então, se a gente precisa de um Thor e um Wolverine, quem que a gente podia chamar? Ele mesmo, Ares, o deus da guerra. Um personagem muito... Ele não é nível Thor, mas ele é um personagem muito agressivo, assim, fala em poder, né? Mas ele é muito agressivo. Ele parece realmente uma mistura de Thor e Wolverine. E outros membros são chamados como a Viúva Negra, o próprio Homem de Ferro vai participar da equipe, o Magnum, o Sentinela, a Vespa. O Sentinela é colocado bem em questão a periculosidade desse cara, né? Que todo mundo tem que ficar meio de olho nele. É aquela coisa, olha, é melhor deixar ele junto da gente aqui pra gente poder monitorar as ações dele. Os próprios personagens ali, eles têm medo, né? Do Sentinela. É bem interessante que vai acontecer algumas coisas, depois eu não quero estar entrando no mérito, mas relacionadas à própria esposa do Sentinela, assim, você vê um certo temor que ela tem do próprio marido. E a história vai contar com a arte do Frank Cho, que é uma arte belíssima, né? Olha só os desenhos desse cara. Eu acho que ele desenha demais. Ele também desenha as mulheres que ele desenha são muito bonitas, né? Olha só, são sempre bem encorpadas, assim. E a trama vai ser o seguinte, já nessa primeira aventura deles, eles vão ter que lidar com o Topeira. Aparentemente, o Topeira, na verdade, ele está tentando se defender, porque o território dele está sendo abalado por mudanças climáticas causadas pelo Ultron. O Ultron que veio a tomar o corpo do Homem de Ferro. Olha só, aqui vai ter a cena. Deixa isso aqui, galera, para vocês entenderem qual é o mote da história. Ó, Tony Stark, o Homem de Ferro, começa a se formar e ele se transforma simplesmente na Vespa. Na Vespa Ultron, né? Com o modelo da Vespa, mas é o Ultron. E ela está controlando o clima, eles querem, obviamente, derrotar ela, e mostra que, na verdade, talvez o ponto fraco dela seja exatamente essa obsessão que ele tem pelo Hank Pym, o seu criador, e pela Vespa também, né? Porque ele fala que ama ela e tal. E é uma trama cheio de reviravoltas, sacadas bem boladas, muita ação. O Sentinela entrando em confronto com ela, caras, o negócio é de tocar o terror mesmo, sabe? Olha só as cenas de combate. Parece assim que o planeta está correndo perigo com esses dois se enfrentando. Então é uma trama bem legal, eles vão achar, obviamente, uma brecha
para destruir e tentar fazer com que o Homem de Ferro volte à vida. Já no segundo arco de histórias, a gente vai ter a arte do Mark Bagley e o início dos resquícios do que viria a ser a invasão secreta. Olha, a Elektra, na verdade, é um Skrull. E a Mulher-Aranha vai procurar o Tony Stark, né? A Mulher-Aranha que está junto com os Vingadores Renegados contra o Registro. Procura o Tony Stark, tem um diálogo bem bacana entre eles aqui. E ela fala, olha, simplesmente não dá pra confiar em ninguém, a gente não sabe quem é Skrull ou não, porque o Wolverine não identificou, o Demolidor não identificou, o Doutor Estranho não identificou, o Homem-Aranha não identificou. Galera, o negócio tá ferrando. E essa expectativa aqui na época foi muito grande, a galera falou, cara, que ideia sacada legal, Skrulls infiltrados que não conseguem ser identificados e tal, e criou toda aquela expectativa sobre a saga principal que infelizmente não cumpriu, né, a essa expectativa dos leitores, e Michael Brian Bendis mais uma vez decepcionou a galera. O ponto é o seguinte, simplesmente o simbionte do Venom através de um satélite é jogado na Terra e começa a dominar várias pessoas. São milhares de pessoas que são dominadas pelo hospedeiro, né, o simbionte do Venom. E a galera fica totalmente preocupada, porque não podem ferir os cidadãos é foda, os cidadãos nova-iorquinos, e eles estão lidando com uma situação muito ferrenha, porque, cara, não estamos falando de um Venom, são milhares de Venom. E os Vingadores Renegados aparecem também para ajudar, né, nesse combate, os poderosos Vingadores contra o simbionte, tentando saber quem está por trás disso. E tem as cenas aqui, olha só, do que eu estou falando para vocês. Aliás, você começa a ver a diferença de nível de desenhista do Frank Cho, tá, pro Mark Bagley, assim, é uma diferença muito grande, assim, de desenho. Você consegue perceber claramente quando você você acompanha o arco de histórias. Então, esse aqui é o desenho, olha só, do Marco Djurjevic, sei lá o nome do cara, mas olha a arte do cara. Aqui é uma cena do Dr. Destino com a Morgana Le Fay. O Dr. Destino está tendo um relacionamento com ela, então ele usa a sua máquina do tempo para ter um relacionamento com ela. E ela até fala, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Eles entram numa discussão bem bacana. E ele fala, eu não posso trazer isso para você, senão pode alterar. Porque ele também é esperto, o Dr. Destino, né? Ele quer só ganhar. Ele não pode alterar todo o futuro, você sabe como é isso e tal. E ela também não é boba nem um pouco, né? Então, quando os Vingadores Renegados eles vêm ajudar, fica aquele clima, peraí, os caras estão ajudando, nós vamos prender eles ou vamos tentar resolver a situação. Pelo menos o bom senso impera, né? E a galera meio que se une, pelo menos momentaneamente, para combater essa tropa de Venoms aí. E, de certa forma, é relacionado a esse ataque a Nova York, um ataque vindo da Latvéria, ou seja, a galera já começa a botar a culpa no Dr. Destino. Talvez as coisas não sejam bem assim, de qualquer forma eles vão diretamente para lá para combater o soberano Victor Von Doom. Eles resolvem, por conta do contexto, eu não vou entrar muito em detalhes, voltar para o passado. Nessas imagens aqui, você já consegue perceber como fosse, né, presente e aqui passado. O Dr. Destino até faz menção a uma história que inclusive saiu na coleção histórica dos Vingadores, tem a capa, tem ele e o Homem de Ferro, que eles vão parar no universo do Rei Arthur, eles mencionam sobre isso. Tem bons diálogos, é uma história bem escrita. Eu diria que esse arco aqui ele é um pouco inferior ao primeiro. O primeiro ele pareceu mais limpo, mais direto, sabe? Sem enrolação. Aqui é uma trama um pouco mais complexa, mas não no sentido ruim falando isso, mais complexa e tal. Mas eu acho que algumas coisas, você sente uma descaracterização dos personagens pelo Brian Michael Bendis. Isso, aliás, é uma grande crítica que o Bendis sofreu quando assumiu o título dos Vingadores, desde Vingadores à Queda. O pessoal criticava muito porque ele modificou os personagens. Eu não acho que a descaracterização foi tão absurda assim, mas os fãs mais conservadores e antigos torceram o nariz, inclusive o próprio John Byrne torceu o nariz, porque ele coloca o Dr. Destino aqui, como vocês podem ver, com diálogos chamando as mulheres de vaca, sabe? E realmente não condiz com o soberano, né? O soberano da Latvéria.
Ele é um cara que não tem esse tipo de linguajar, esse tipo de postura, e o John Byrne fez uma crítica assim pública com relação ao tratamento que o Brian Michael Bendis deu ao Dr. Destino. E o John Byrne é um especialista em Dr. Destino. Ele escreveu o Quarteto Fantástico, anos 80 ele dominou os quadrinhos da Marvel, então o cara sabe realmente do que está falando. Então tem esse lado de eventual, você sentir uma eventual descaracterização dos personagens, mas nada absurdo. Eu acho que se você pesar a descaracterização e o sucesso que o Brian Michael Bendis teve com os Vingadores, eu fico com o sucesso e foda-se essa eventual descaracterização, apesar que algumas coisas são desnecessárias, como essa abordagem do Dr. Destino. Então, galerinha, é basicamente isso aí. Depois, como extras, a gente tem as capas, né, da edição, mas nada além disso. Que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota 8 para ela. É um material bacana. Eu vou acabar com essas notas de 8.2, 8.3, vai ser 8, 8,5, 9, enfim. O próximo material é Era de Ultron, Futuros Alternativos. Galera, material em capa dura, publicação da editora Panini. Aliás, que capa linda, né? Do Rafael Ienco. Ele que também faz parte da arte interna, mas não tem esse nível de arte. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Não se enganem. Essa aqui toda a equipe criativa. É material com 120 e tantas páginas. Essa edição ela vai compilar o What If Age of Ultron 1 a 5. Galera, o What If seria uma tradução que é usada inclusive aqui no Brasil, o que aconteceria se. A Marvel, em determinados momentos, pegando histórias importantes ou sagas, ela resolve dar um final alternativo para essas histórias. Então ela resolve criar um What If, o que aconteceria se. Lá na década de 80, essas histórias de What Ifs eram muito mais comuns. E a qualidade delas, em geral, eram sofríveis. Se não pensa que o What Ifs eram grandes coisas. Não, não. Sim, tem histórias bem legais, assim, o que aconteceria, por exemplo, se o Thor encontrasse o Conan, o Wolverine encontrasse o Conan, tem até o Capitão América encontrando o Conan, algumas sagas modificadas, até que ficaram até melhor do que outras sagas publicadas oficialmente, que válidas, canônicas, né? Outras que são pontuais, muda alguma coisa ou outra, tem muita coisa que inclusive não saiu no Brasil. E essa publicação aqui, então, ela vai focar em várias realidades que no final o Ultron ele vai tentar agir sobre todas elas. Na primeira história a gente tem um universo sem a Vespa, né? E ela sofreu um piripaque, nem dá pra entender o que aconteceu com ela e ela acabou morrendo. E nisso o Hank Pym tá desolado e ele acaba criando um Ultron até mais perigoso do que o Ultron tradicional. E esse Ultron devasta a Terra, mata todos os heróis, mas conscientemente ele mantém o Hank Pym vivo. E acaba fazendo um joguinho, até um joguinho meio de tortura com o personagem. Na segunda trama a gente tem um universo sem o Homem de Ferro. E com isso, aconteceu várias alterações nesse universo. O Wolverine ele vai em busca de uma equipe para lidar com o vilão clássico do personagem Homem de Ferro, que está corrompendo essa terra. Wolverine, Motoqueiro Fantasma, Incrível Hulk e Homem-Aranha. Deixa eu mostrar o Incrível Hulk Zen aqui, ó. Ele medita. Na verdade, galera, esse grupo aqui, ele já apareceu no universo Marvel tradicional, que é o novo Quarteto Fantástico, numa história do Walt Simonson, que foi publicado em Grandes Heróis Marvel 42, 46, da antiga editora Abril. Um material muito bacana, inclusive, e nessa história aqui, vai ter uma história simples e vai ter o sacrifício de um herói, um dos heróis desse grupo. Na terceira história a gente tem um universo sem o Thor, e ele não está ali para impedir ou participar do Ragnarok, e o Ragnarok acaba eliminando vários super seres. Sobra somente alguns deles, e entre eles o Nick Fury, que acaba tendo que convocar alguns heróis para lidar com a serpente de Midgard. E, obviamente, é um ser poderosíssimo, então eles vão ter muito trabalho, e dentro dessa história aqui, desses vários personagens convocados para auxiliar o Nick Fury, um deles acaba portando o martelo do Thor. Será que ele realmente é digno? Não me pareceu, sinceramente não me pareceu digno, mas é uma história alternativa, então aqui vale tudo. Nessa quarta história, a gente tem um universo sem o Capitão América, e acontece que os Illuminatis ainda estão por lá. Os Estados Unidos perdeu aquele espírito de luta, eis que é convocado
Frank Castle, o Justiceiro, para usar o manto do Capitão América, e dentro desse universo alterado, ele sim vai poder motivar os americanos novamente. Depois, galera, a gente vai ter, na última história, que seria What If Age of Ultron, número 5, a interligação dessas histórias com uma invasão Skrull por todas essas terras alternativas. Eles resolvem simplesmente invadir cada um desses universos e os personagens vão ter que lidar com ele. Apesar da história ter lá uma ou outra boa sacada, ela não é uma história de grande qualidade. É uma história até criativa, criaram várias terras paralelas e no final o Ultron atuando sobre essas terras. Eu diria que é um material, como vocês viram até pela arte, a arte bem mediana para ruim. Eu daria uma nota 7 para esse material aqui. Não vou dizer que é um material que não vale a pena comprar, mas o seu dinheiro pode ser melhor gasto. E essa capa, na verdade, ela chama muita atenção, né? O cara vai desavisado achando que essa capa bonita, que a arte interna vai ser assim também e quebra a cara. De qualquer forma, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe seu comentário, compartilhe a publicação, não deixe de acompanhar o nosso blog do Central HQs. Um abraço para todos e até a próxima!